Tá. Bem-vinda e bem-vindo à aula 2 do curso sobre informalidade do projeto LATWork. A aula tem a finalidade de discutir duas concepções distintas que se apresentaram no debate e influenciaram não somente os organismos internacionais, tais como a OIT, mas também reorientaram as políticas públicas e como enfrentar a ausência de emprego e a crescente informalidade. Na aula passada, Roberto Veras abordou a origem do conceito e as concepções teóricas sobre informalidade. Na presente aula, serão apresentadas duas visões distintas sobre informalidade que se consolidaram a partir dos anos 80. A primeira, numa perspectiva mais liberal, enxerga a informalidade como sendo positiva, em que a crítica principal é centrada na ineficiência do Estado por ter uma excessiva regulação e criar obstáculo para o desenvolvimento de novas e criativas atividades de geração de trabalho e renda. Uma perspectiva mais crítica ao liberalismo, que classifica o debate por meio da compreensão de que existe uma economia informal e não somente um setor informal, pois articula o conjunto das mudanças que estão ocorrendo na forma de produção de bens e serviços com a globalização e as inovações tecnológicas, e assim considera que a economia informal é uma construção social que vai estar alterando no tempo e no espaço. As duas posições em debate buscam superar uma visão de setor informal, até então predominante, mostrando que as atividades informais estão articuladas com a dinâmica mais geral da sociedade e da economia. Antes de entrar numa discussão sobre as diferentes visões, é importante destacar que nos anos 80 do século XX, significaram uma inflexão política e econômica com reflexo sobre o tamanho e o significado da informalidade. A crise dos anos 80 evidencia de forma mais aguda a falta de oportunidades de emprego e, com isso, a informalidade ganha maior expressão em muitos países. Tanto assim que a informalidade também começa a aparecer nos países centrais. A inflexão significa um deslocamento do debate. Antes, a preocupação central era a baixa remuneração dos ocupados no dito setor informal. A partir dos anos 80, a preocupação central passa a ser a ausência de emprego, o crescimento do desemprego, ou seja, de como criar novas ocupações. Portanto, desemprego e informalidade parecem como irmãs dentro de uma mesma realidade do mercado de trabalho. A escassez de ocupações, ela está relacionada a dois fatores. Um mais conjuntural, que tem a ver com a crise econômica dos anos 80, chamada crise da dívida externa na América Latina, que fez com que emergisse um fenômeno novo, que é o desemprego em massa. A busca por alternativas de ocupação passa a ser incentivadas por autoridades públicas para enfrentar o problema da ausência de renda, especialmente numa situação em que a urbanização já estava consolidada. Um pequeno exemplo visível é o crescimento, inclusive com regulamentações públicas em muitos países, do comércio de rua. No caso brasileiro, se organizaram os chamados camelódromos. Um movimento mais estrutural que se relaciona com a crise econômica, política do capitalismo, que provocou profundas transformações na forma de produzir e distribuir bens e serviços com a chamada restauração produtiva, as inovações tecnológicas e a globalização orientadas com políticas de corte neoliberal. Assim fica evidente o problema da insuficiência de empregos. Nesse contexto, os estudos sobre informalidade no mundo do trabalho começaram a desenhar um quadro de maior complexidade, que se sobrepõe à percepção inicial da heterogeneidade e colocou em questão a eficácia das políticas públicas para enfrentar o problema. Ou seja, a informalidade está relacionada, por um lado, com as atividades voltadas para a sobrevivência, em um contexto adverso ao trabalho, e, por outro lado, a problemas mais recentes que se relacionam às mudanças na divisão internacional do trabalho na era da globalização, em que as empresas estão se adaptando diante de uma demanda instável por meio da adoção de iniciativas de descentralização produtivas,
ou seja, de terceirização, de subcontratação das outras empresas e da busca desenfreada por baratear os custos, inclusive, da mão de obra. Repito, essas mudanças na orientação política predominante não foram capazes de resolver o problema da ocupação. Não foram capazes de resolver o problema da ocupação. Em uma situação de excedente estrutural de força de trabalho, a saída predominante foi jogar a responsabilidade sobre os indivíduos, indicando a necessidade deles tornarem-se mais empregáveis ou empreendedores. Assim ganha a expressão no debate que a informalidade não é somente decorrente do atraso econômico, do desenvolvimento econômico. As estruturas produtivas tornaram-se cada vez mais heterogêneas. Assim, fica patente a incapacidade do desenvolvimento capitalista de incorporar no assalariamento todos os disponíveis para trabalhar. Portanto, tanto na reconfiguração da produção de bens e serviços, quanto na criação de ocupações com estratégias de sobrevivência, vão se consolidando velhas e novas atividades informais. Aí, para explicitar... Mais um, Roberto. Então, para explicitar essa discussão, vamos destacar duas posições no debate. A primeira, expressada no texto do Hernando Soto, a partir de um livro publicado por ele, que tem como título Eu, Outro Sendero, La Revolução Informal. Em português foi traduzido como Economia Subterrânea, uma análise da realidade peruana. O autor defende a visão de que a informalidade deve ser lida como positiva, pois é uma forma de incentivar a criatividade popular na busca por melhores condições de vida. Aqui, expressada a partir do texto, a segunda posição aqui expressada a partir do texto do Alejandro Portes e William Haller, um texto sobre economia informal publicado pela CEPAL em 2004. É uma visão mais estruturalista que articula a compreensão da informalidade tanto com as estratégias de sobrevivência quanto com a nova dinâmica de produção de bens e serviços. Por isso, eles preferem designar esse fenômeno como economia informal. Então, qual é o diagnóstico da primeira posição? Fundamentalmente, os problemas da economia, do subdesenvolvimento, do atraso econômico na América Latina estão relacionados com a excessiva regulação da economia e do mercado de trabalho pelo Estado. É uma perspectiva mais próxima de uma visão neoclássica da economia e neoliberal do mundo. O tema da informalidade, nessa posição, ele apresenta duas dimensões distintas. Uma primeira refere-se à regulação econômica do Estado, pela excessiva legislação, burocracia, que impede ou dificulta o desenvolvimento dos pequenos negócios, inclusive os informais. E Souto refere-se à realidade peruana, mas é um argumento muito similar, que se tornou hegemônico na América Latina nos anos 80 e 90. A segunda dimensão é mais voltada para o mercado do trabalho assalariado, em que há uma compreensão de que a excessiva legislação trabalhista estimula a informalidade. Vamos desenvolver um pouquinho melhor esse argumento, na visão de Soto. O Estado é considerado como um empecilho. O Estado é empecilho porque ele tem excessiva regulação econômica, cria estruturas burocráticas extremamente complexas e tributa de forma excessiva os negócios. Nesse contexto, dificulta as atividades de formalização dos pequenos negócios, mas também mostra que esse Estado é ineficiente nessa posição, pois não conseguiu fazer com que os países superassem a sua condição de atraso econômico. Também chama atenção para a excessiva burocratização, que é uma demanda custosa, em que são combinados tributos muito elevados, e isso tende a gerar corrupção e não eficiência. Além disso,
na visão, no argumento dos autores, isso tende a favorecer as elites econômicas já constituídas no país. Por isso, advoga que é necessário reduzir as regulamentações, as burocracias, diminuir os tributos e deixar uma liberdade de concorrência no mercado, como fator capaz de estimular o desenvolvimento econômico e de alocar eficientemente os recursos e as forças produtivas. Assim, a informalidade não é um problema, pelo contrário, nessa visão. O empreendedor precisa ser considerado como um herói, que é capaz de sobreviver apesar da perseguição estatal e das adversidades criadas pela excessiva regulação e burocracia. A partir dessa perspectiva, as atividades informais precisam ser valorizadas. Por isso, essas não podem ser compreendidas simplesmente como uma estratégia de sobrevivência, mas que podem contribuir para a superação do atual estágio de desenvolvimento dos países, em particular dos latino-americanos. Então, assim, Souto compreende que a informalidade, que a expressão informalidade designa melhor esse movimento que está acontecendo na América Latina, pois não se trata de um setor separado da sociedade. No máximo, ele pode ser considerado que faz parte dessa zona penumbra, que é próxima, inclusive, da economia legal. Em síntese, a informalidade deve ser considerada como positiva, que precisa ser incentivada e não reprimida por normas e burocracias infindáveis, pois ela se constitui uma força poderosíssima, com potencial, inclusive, de contribuir para superar o subdesenvolvimento, desde que haja verdadeira liberdade econômica. Na mesma perspectiva teórica, outra expressão da informalidade está na compreensão dos empregos não registrados, dos assalariados sem proteção dos direitos trabalhistas e previdenciários. Essa dimensão da informalidade é causada, na visão dos autores, pela excessiva rigidez e complexidade das legislações trabalhistas. É uma perspectiva que se tornou-se hegemônica, inclusive, nos organismos internacionais, como, por exemplo, no Banco Mundial e no FMI. A tese é que a excessiva regulação é inibidora do emprego, pois dificulta um ajuste entre oferta e demanda de trabalho no mercado, especialmente no contexto de globalização econômica e de inovações tecnológicas. As reformas trabalhistas se tornaram uma realidade em muitos países latino-americanos como uma justificativa para ajudar a combater o desemprego e a informalidade. Em síntese, a reforma trabalhista significa reduzir ou derrogar direitos na perspectiva de ampliar o poder do empregador em determinar as condições de uso, de contratação, uso e remuneração do trabalho. A realidade empírica, no entanto, mostra que as reformas não trouxeram os resultados esperados ao não diminuir o desemprego e a informalidade. Por exemplo, diversos países latino-americanos conseguiram ampliar a formalização dos contratos na primeira década e meia do século XXI, mas as razões desta formalização não apresentam nenhuma relação com a flexibilização das leis trabalhistas. Pelo contrário, as explicações da formalização está na constituição de políticas de Estado, de aprimoramento da máquina pública num ambiente de crescimento econômico no sentido de combater a informalidade e estabelecer estímulos para a formalização. Isso fica mais evidente a partir da crise de 2015 e 2016. A crise econômica, combinada com uma reorientação política, fez com que a informalidade voltasse a crescer na América Latina, mostrando mais uma vez que as relações são muito mais complexas e não é uma questão simplesmente do marco legal. No entanto, os efeitos severos se não resolver o problema do desemprego, no entanto, os efeitos serviram para ampliar a desproteção de muitos ocupados e muitas ocupadas. Em síntese, as reformas alteraram o padrão de regulação e proteção, mas não tiveram eficácia na comprovação do enfrentamento da informalidade. Agora vamos apresentar uma segunda visão no debate, distinta da primeira, que defende a tese de que houve a constituição de uma economia informal, e não um setor informal, o que significa que há uma coexistência de atividades informais, fora das regras da regulação do Estado, dentro da dinâmica econômica formal.
essa segunda posição pode ser classificada como mais crítica ao neoliberalismo. Na compreensão dos autores, uma economia autorregulada pelo mercado, pela mão invisível, né, o próprio sentido da informalidade se altera, ou seja, não faz muito sentido, porque se nós tivermos uma situação limite em que todos estarão concorrendo dentro das regras do mercado, não existe essa distinção, inclusive, entre formal e informal. Na perspectiva então, desses autores, os limites tenderiam a criar uma situação de conflitos hobbesianos, de guerra de todos contra todos. Dificilmente, os que se encontram na atividade de baixa produtividade, os informais, teriam condições de concorrer com as grandes empresas constituídas. Até faz uma pergunta: como ficam? Quem vai controlar as fraudes? Quem vai controlar as atitudes inescrupulosas que são próprias da atividade econômica? Assim, aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Assim, os autores, como expressão dessa posição, defendem a importância histórica do Estado, inclusive para possibilitar as bases do desenvolvimento econômico e de proporcionar as condições de inversão de longo prazo, os investimentos. Eles lembram no texto, a partir da reflexão do Polanyi, que o Estado tem um papel central, inclusive, na criação das condições para o desenvolvimento capitalista. Voltando, como prevalece na visão anterior uma ausência e a redução do papel do Estado, como as reformas indicam, a distinção entre informal e informal para esses autores críticos fica muito mais obscura, borrada, em que os limites entre uma e outra não estão claramente colocados. Ou seja, a própria economia formal estaria numa situação muito próxima que caracteriza a economia informal. A diferença entre formal e informal não está no produto, mas na forma de produzir e distribuir bens e serviços. Por exemplo, um vendedor ambulante pode vender um produto próximo em uma atividade regular. Ao contrário, compramos um produto numa grande loja de departamento que foi realizado por uma oficina irregular. Outro aspecto importante na definição dos autores, estou me referindo aqui ao Potts e Halley, é a diferenciação que faz entre atividades informais e atividades ilegais. Sempre lembrando para eles que o ilegal não pode ser considerado, o que é considerado hoje pode ser não considerado amanhã, pois ele é parte de uma construção social que vai mudando no tempo. Tá? Então, considero como atividade legal as ilícitas proibidas por leis e que têm órgãos de fiscalização para coibi-las, como, por exemplo, o narcotráfico, a prostituição, o jogo irregular. Então, é uma atividade nitidamente que enfrenta a lei e as instituições. Além disso, os autores destacam que há atividades que envolvem segmentos ocupados que resolvem algum tipo de atividade para ampliar a subsistência da sua família e que ele denomina isso, a partir de uma experiência muito da Grã-Bretanha, como autoprovisionamento. E exemplifica isso por meio da constituição de hortas comunitárias, outros tipos de serviços organizados coletivamente por vizinhança. Ou seja, existem muitas situações diferentes, mas o que importa para os autores é afirmar que a economia informal corresponde a atividades capazes de gerar renda, não somente reguladas pelo Estado, mas com atividades similares, ou seja, não sendo reguladas pelo Estado, mas com atividades similares correspondentes na economia formal. Por exemplo, comércio ambulante e lojas próximas. A compreensão, então, da informalidade passa a ser voltado para as seguintes situações. Primeiro, são atividades voltadas para a sobrevivência das pessoas e famílias, e elas são realizadas por meio de produção diretas ou venda de produtos e bens e serviços no mercado, como, por exemplo, atividades de autoconstrução, as oficinas informais, de confecção, os vendedores ambulantes. A segunda, ela se expressa também como uma estratégia para melhorar a flexibilidade da gestão e reduzir custo por meio da contratação de pessoas fora da lei ou da subcontratação de outras empresas informais. Aqui estão particularmente os assalariados sem registro em carteira. Como nós já fizemos referência anteriormente, aqui estão os terceirizados ilegais, aqui estão as outras formas alternativas de burlar
a própria legislação trabalhista. Uma terceira dimensão dessa informalidade, uma tipologia, são as atividades voltadas para a viabilização do negócio, ou seja, as empresas são pequenas, os negócios começam como informais, se aproveitam das redes de cooperação, dos menores custos, da maior flexibilidade, e aos poucos isso dá bases para um processo de acumulação até chegar a uma situação que esse empreendimento se viabiliza economicamente e pode até passar para o setor formal. Essa tipologia não significa que as atividades são estanques. Em cada uma das três, há possibilidade dessas dimensões serem combinadas. Ou seja, o vendedor de rua pode vir a estruturar o negócio e utilizar outras empresas subcontratadas informais. Então, portanto, a magnitude e as características da economia informal dependem de uma série de fatores. Os autores destacam pelas três situações distintas para observar situações também diferenciadas na informalidade nos diferentes países. A primeira, a capacidade de regular, a regulação e a própria eficácia do aparato estatal. Os autores chamam a atenção que nem sempre a excessiva regulamentação é capaz de inibir o aparecimento de atividades informais. Ou seja, você pode ter muitas leis, instituições, mas isso nada garante a informalidade, como a experiência mostra. Ele cita a experiência dos países socialistas, do socialismo real, mas também pode ser considerada a experiência de muitos países latino-americanos. A segunda questão que depende um pouco dos interesses em jogo da sociedade e no Estado. O Estado também reflete esses interesses, essas disputas em torno do marco regulatório. Então, a forma de regulação, ela expressa esse conflito de interesses dentro da sociedade. Por exemplo, no Brasil, na atualidade, por parte do governo, há um estímulo da informalidade, pois entende que a atividade econômica ela precisa estar muito próximo da informalidade, especialmente as regras trabalhistas. E terceiro, depende também da estrutura social, dos recursos culturais presentes na sociedade, das suas histórias, ou seja, do poder da sociedade civil em, por um lado, resistir, ou, por outro lado, aceitar as regras mais informais do trabalho. E aqui existem muitas situações diferentes. Enquanto na América Latina, essa questão da informalidade se tornou um pouco, entre aspas, naturalizada, na Alemanha isso não é muito admitido, como os autores citam no livro. Tá? Então, portanto, e vamos para o penúltimo slide, a informalidade apresenta também funções sociais adicionais nesse capitalismo contemporâneo. Por um lado, nos países desenvolvidos, a economia informal desempenha uma certa função amortecedora, ou seja, proporcionando atividade para os segmentos marginalizados da população, tais como os migrantes. Nos países subdesenvolvidos, dada a incapacidade de geração de empregos aos optantes disponíveis, a economia informal contribui, por um lado, proporcionar alternativas de ocupação e renda, como já foi colocado, por atividades informais, mas também de baratear os custos de consumo dos trabalhadores empregados, tanto no setor formal como informal, dada a prevalência dos salários baixos nos países da periferia do capitalismo e dado o baixo rendimento de quem também trabalha na informalidade. E para concluir, o último slide, é uma economia informal que será abordada na próxima aula, quando será discutida a evolução do debate na OIT, né? E também será observado as suas formas de mensuração, porque prevalece na OIT a noção de economia informal, que está presente tanto nas unidades produtivas, nas empresas, nos domicílios, nas atividades cooperadas, quanto na forma de inserção dos indivíduos dentro dessas unidades produtivas. Tá? E essa posição da OIT está mais próxima da defendida aqui por Portes e Wellers, no texto que nós estamos apresentando. Então, em conclusão, o que pretendeu-se mostrar foi de que há uma crescente integração, entrelaçamento, interconexão entre informal e formal em um contexto de transformações econômicas e produtivas e tecnológicas e políticas. O informal passa a estar presente em setores capitalistas estruturados dinâmicos. Também, essas mudanças, apesar das mudanças na regra do jogo,
né, que rebaixam o patamar de exigência do que é considerado uma atividade legal, regular, há um processo de informalização em curso. Ou seja, muitas atividades que estão no centro dinâmico dessa nova economia, elas também apresentam características de informalidade. Por isso, Cacciamagli cunha o conceito de processo de informalidade. E esse processo de informalidade se expressa tanto na configuração das relações de trabalho das empresas capitalistas, ou seja, presente no núcleo mais dinâmico, quanto nas alternativas de sobrevivência no trabalho por conta própria, no autoemprego, dada a incapacidade de geração de emprego nos setores mais dinâmicos das empresas capitalistas para todos os que estão disponíveis para trabalhar. Obrigado. E as referências bibliográficas aqui da aula estão no slide seguinte, aqui, e agradeço a atenção. Até a próxima aula.